Mais de 40 anos depois da descoberta do vírus HIV, a AIDS continua sendo um desafio para a saúde pública em todo o mundo. Apesar das campanhas de prevenção, da oferta de testes para diagnóstico precoce e do tratamento, as taxas de transmissão da doença permanecem em patamares bem acima das metas de controle. Mais de 1 milhão de brasileiros convivem hoje com o vírus. Os dados mais recentes disponíveis do Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS 2023 do Ministério da Saúde apontam uma alta de 24% no Brasil, com 51 mil novos casos. E tem chamado a atenção o aumento entre adolescentes e adultos jovens. Essa faixa etária, até em torno dos 30 anos, já representa 52% dos casos. O crescimento da infecção por HIV entre jovens. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o professor da Faculdade de Enfermagem da UERJ e do Programa de Mestrado em Infecção por HIV/AIDS e Hepatites Virais do Hospital Universitário Gafrei Guinle, Alain Messala. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado, eu que agradeço, Fátima. Alain, por que apesar de tanta informação disponível, os jovens ainda estão tão expostos ao HIV? Na verdade, Fátima, os jovens não estão expostos apenas ao HIV, eles estão expostos a uma diversidade de infecções sexualmente transmissíveis. Diversos fatores influenciam nisso, né? O pano de fundo, o contexto, é que os jovens estão passando por um processo de transição. É uma transição biológica, social, psicológica, estrutural, e passam por pressões sociais, eles precisam se inserir em um grupo e estão num processo de amadurecimento das ideias de quem ele é, de amadurecimento de conhecer o seu corpo, descobrindo as questões de independência, e aí eles começam a passar por um período em que eles começam a ter que tomar decisões sozinhos, mas não necessariamente sozinhos, né? Sempre influenciados pelo grupo, né? Uhum. Exatamente. E aí, não necessariamente, eles conseguem tomar as decisões mais acertadas, mais adequadas. E aí, a gente passa por um momento em que os jovens estão iniciando a vida sexual cada vez mais precocemente. Além disso, eles iniciam também o uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, e que acabam influenciando também na tomada de decisões. Apesar de ter a informação, talvez a informação que chegue a eles não seja uma informação de qualidade. Então, tudo isso junto culmina com uma decisão talvez não acertada, uma decisão em que a prática sexual é uma prática insegura. A gente tem uma outra informação aí que talvez também ajude a explicar esses números, que é a redução do uso de preservativos, né? Aquela conscientização toda que foi feita na década de 80 e também na década de 90 sobre o uso de preservativos, hoje não há tanto e houve uma queda para menos da metade, na verdade, dos patamares anteriores no uso de preservativos, especialmente nessa garotada, né? No público mais jovem. Antigamente, existia um estereótipo muito marcante sobre o HIV, né? O HIV era associado à morte. O prognóstico do HIV era a morte. Hoje, a gente não tem mais essa marca. Na verdade, elas continuam tendo medo, mas o comportamento delas muda. Consequentemente, as políticas precisam mudar junto. E a gente tem algumas estratégias mais recentes que são justamente para essas pessoas que têm dificuldade em utilizar preservativos. Existem outras formas de prevenção que podem funcionar como alternativas ao preservativo. O ideal é que sejam combinados, mas existem outras alternativas. Alain, como é que é a abordagem a esses adolescentes quando é feito o diagnóstico de HIV? Para os adolescentes, existem duas formas de se diagnosticar o HIV, né? Ele pode ter tido uma infecção por via vertical, ou seja, passado de mãe para a criança, e aí essa criança já é acompanhada desde nova, então ela começa a entender o que é a infecção, o que é a doença, desde nova ela é acompanhada. Agora, existe também o caso da transmissão horizontal, que aí seria por via sexual ou por uso de drogas, né, basicamente. Drogas injetáveis, no caso, né?
Exatamente, drogas injetáveis. Obrigado. Por drogas injetáveis. E aí, nesses casos, é, o adolescente precisa inicialmente testar. E uma coisa que é muito importante de saber é que, a partir dos 12 anos de idade, se o profissional de saúde achar que esse adolescente tem autonomia, ele pode simplesmente ir à unidade de saúde e realizar a testagem. Isso talvez seja uma dúvida muito frequente entre os jovens e adolescentes. Se Eles eles acharem que podem só ir sozinhos ou precisa sozinhos dos ou pais. só acompanhados dos responsáveis, e eles podem ir sozinhos, tá? Então, é, o resultado também pode ser dado para eles sozinhos, desde que eles tenham responsabilidade, desde que o profissional identifique que eles são responsáveis. E aí, o diagnóstico tem que ser dado e todo o suporte da equipe de saúde tem que ser dado. Uma equipe de saúde multiprofissional, ou seja, acompanhado por médicos, por enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, precisa ter uma equipe para dar suporte para esse adolescente, esse Porque ele jovem, não esse tem adolescente. maturidade ainda, né, para lidar com isso, né? Sim, sim, e na verdade é uma transformação completa de vida, né? E ele precisa desse suporte da equipe de saúde para conseguir enfrentar essa nova realidade que ele vai viver. E aí, a gente estava falando dessa perda do medo, né? Porque eles não veem mais os ídolos morrendo de AIDS, como nós vimos, né? A nossa geração viu lá na década de 80. E também sabem que tem tratamento, então fica como se fosse uma doença que toma um remédio. Mas não é tão simples assim, né? É um tratamento a longuíssimo prazo, praticamente para sempre, né? E que Sim, também, apesar de serem drogas seguras e eficazes, são drogas que também podem provocar efeitos colaterais, né? E além sim. disso, exige um comprometimento. Esse tratamento tem que ser feito certinho, né? Eu gosto de fazer uma comparação e a gente pode hoje em dia fazer essa comparação da pessoa que vive com HIV com o hipertenso, com o diabético. A gente, vez ou outra, vê um hipertenso descontrolado, um diabético descontrolado, ou seja, não é trivial seguir uma rotina regrada de uso de fármacos. Você vai viajar, você precisa levar e tomar o seu remédio. Você, assim, quem tem pais que são hipertensos, quem é hipertenso, tem noção do quão difícil é você lembrar de tomar o comprimido todas as manhãs ou todas as tardes. Como você falou, o tratamento está muito mais fácil, os efeitos colaterais são muito menores agora com os fármacos mais recentes, mas ainda assim não é uma coisa simples, tá? E aí eu aquele velho ditado, prevenir é melhor do que remediar, continua sendo em voga, né? Continua sendo real. Uhum. Segundo o Ministério da Saúde, 52 mil jovens com HIV adoeceram, ou seja, desenvolveram AIDS na última década, né? Isso por quê? Porque eles não, a partir do momento do diagnóstico, eles não levaram o tratamento como deveriam levar. Então, acho que são dois movimentos distintos. O primeiro movimento quando é que foi realizado esse diagnóstico? Porque o jovem, como a gente já falou, existe um tabu, né? O jovem não necessariamente vai buscar o serviço de saúde quando tem algum problema, principalmente quando é relacionado à sexualidade. E o HIV é uma doença silenciosa. Então, ele pode ter se infectado há anos atrás e só perceber que está doente quando a Sintomas imunodeficiência aparecem. Uhum. já está muito avançada. Então, esse jovem, por não testar quando adolescente, por iniciar a vida sexual e não iniciar a testagem, ele detecta a infecção em um momento muito avançado da doença. E aí o prognóstico é pior do que se você tivesse iniciado o tratamento mais precocemente. E aí a outra parte, o outro motivo é o que você falou mesmo, né? É a adesão ao tratamento. É muito mais difícil para um jovem ter o regramento
de utilizar os antirretrovirais diariamente. Então, acho que basicamente esses as duas principais razões para isso. Ou seja, ele não seguir também esse tratamento adequadamente leva ao adoecimento. Sim, 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 leva ao adoecimento. A terapia antirretroviral, ela funciona da seguinte forma: o objetivo dela é reduzir a carga viral sanguínea do HIV. Quando você reduz a carga viral do HIV, você entra num processo que a gente chama de cura funcional, tá? Ou seja, você praticamente não tem sintomatologia nenhuma, seu corpo está com a defesa ótima, e esse é o objetivo do tratamento, você manter uma carga viral baixa. E Próxima do zero, né? isso, na verdade, é indetectável mesmo, praticamente zero, abaixo de 50 cópias. Então, o objetivo do tratamento é esse. E com isso, quando você mantém uma carga viral baixa, você também consegue. Hoje em dia, a gente sabe que quem mantém a carga viral indetectável também é intransmissível. Então, o tratamento busca justamente isso, tornar a pessoa indetectável para que ela também seja intransmissível. E aí a gente começa a cortar a cadeia de transmissão, percebe a importância do diagnóstico, da testagem, do diagnóstico precoce e do tratamento acertado, de fazer o tratamento de forma correta. Então, uma coisa vem puxando a outra, né? Até porque o diagnóstico tardio, ele aumenta em até 6 vezes o risco de óbito e também de complicações, né? A pessoa passa a ter complicações. Na comparação com o diabetes que você estava fazendo, né? É aquela pessoa que passa a ter problema renal, passa a ter, né? Outros, aquela dor intensa, outros problemas, já que órgãos vão sendo lesados, né? Exatamente isso. É exatamente essa comparação que a gente faz, tanto com diabetes quanto a hipertensão. Aí a pessoa começa a ter, no caso do diabetes, problemas oculares, lesões que não cicatrizam, problemas renais, e aí no HIV ele começa a ir para a imunodeficiência, a precisar internar por conta de doenças oportunistas, e aí acaba também tendo desenvolvimento de cânceres associados ao HIV, enfim. Então, aderir ao tratamento é essencial. E apesar de todos os benefícios do tratamento precoce, né, do diagnóstico precoce com o tratamento imediato, a gente tem um número aí que é preocupante, né? 190 mil brasileiros que foram diagnosticados com HIV e ainda não iniciaram o tratamento. Isso realmente é complicado, dá praticamente 20% das pessoas que vivem com HIV que não iniciaram o tratamento, né? Isso eu acho que tem a ver com o fato do Brasil ser um país imenso, com realidades extremamente distintas e diversas, e isso dificulta o acesso ao serviço de saúde em vários locais, e aí existem algumas populações que por si só já têm uma dificuldade de acesso ao serviço de saúde, como a gente já falou, os jovens, pessoas trans, pessoas gays também, em alguns casos têm dificuldade de acesso aos serviços de saúde, então isso é um nó, né, na atenção a essas pessoas. E Populações também de também, lugares remotos, né, Alain? exatamente, populações de lugares remotos que vão ter que a unidade de saúde mais próxima é extremamente distante. Existem alguns lugares em que os centros de tratamento é centralizado, então o que isso significa? Significa que existe um local no município em que a pessoa, que é o centro de referência, então a pessoa, tudo que ela for fazer, ela precisa ir nesse centro Para buscar medicação, tudo. para fazer o tratamento, para tudo. Então, tudo isso dificulta muito o acesso ao tratamento, né? Fora as questões realmente de adesão ao tratamento, que também não é trivial. Tem pessoas que aceitam bem, tem pessoas que não conseguem aceitar bem, acham que é besteira. Existem casos de pessoas que chegam à carga viral zero e acham que estão curadas,
carga viral indetectável e acham que estão curadas, quando na verdade tem um erro conceitual. Elas precisam continuar fazendo tratamento, e aí interrompem o tratamento, mas na verdade elas precisam continuar fazendo tratamento para que mantenham a carga viral indetectável e continuem intransmissíveis. Então, tem todo uma questão educacional, de acesso à saúde, tem muita coisa envolvida nesses números, né? E são pessoas que correm, como a gente falou, o risco de agravamento do quadro, risco de óbito e continuam transmitindo, né? Exatamente. Se não trata, se não está com carga viral detectável, continua transmitindo. E aí o ciclo da transmissão continua, né? A gente não consegue interromper o ciclo e reduzir essa curva de crescimento. Dá pra gente explicar como é que é o tratamento hoje? Quantos remédios em média? Como é que é? Tem que ser na hora certinha? Como é que é? Então, hoje, em média, são 2 comprimidos que se usa. São 3 remédios colocados em 2 comprimidos. Você toma o remédio uma vez por dia. Geralmente se opta por tomar de manhã, mas fica a critério do usuário, né? O melhor horário para ele. Então, bem tranquilo, né? O tratamento hoje em dia. E os efeitos colaterais da terapia são muito menos intensos, apesar de existirem, geralmente com 3, 4 semanas eles cessam. Então, basta você fazer um tratamento sintomático. Os efeitos colaterais mais frequentes são náusea, vômito, diarreia. Existem alguns casos de icterícia, mas é um caso mais severo e bastante incomum atualmente. Enfim, mas são coisas bem pontuais e que com o tempo costumam melhorar. Alan, e a profilaxia? A profilaxia contra o HIV funciona basicamente com o uso de preservativo, uso de lubrificantes, preservativo interno e externo, ou feminino e masculino, né? Uso de lubrificantes durante as relações sexuais. A gente tem também a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, e a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Eu vou tentar falar um pouquinho melhor sobre cada uma delas. Eu vou falar primeiro sobre a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. O que consiste a PEP? Consiste no uso de fármacos, de remédios, depois que o indivíduo é exposto a alguma situação em que ele pode adquirir o HIV. Ou seja, E aí, se ele acha que correu algum risco, fez um sexo não seguro, ele pode recorrer imediatamente a essa medicação. exatamente isso, Fátima, é exatamente isso. Então, mas além do sexo não seguro, isso também é utilizado em casos de violência sexual, né? Caso a pessoa seja vítima de violência sexual, e em casos de exposição laboral, no momento A do sangue trabalho. contaminado ou que pode Isso, estar contaminado. isso. No momento de um parto, Um uma bolsa. acidente também. Exatamente, a bolsa rompe e aí cai líquido amniótico na mucosa ou em uma pele não íntegra, tá? Então, essa pessoa, quando é exposta, acha que foi exposta a algum risco, ela precisa procurar a unidade de saúde, passar por um atendimento com um profissional e o profissional vai avaliar se realmente existe a necessidade de utilizar a profilaxia pós-exposição, se essa exposição realmente foi uma exposição de risco. O detalhe que eu gosto de frisar na profilaxia pós-exposição, na PEP, é que a pessoa tem até 72 horas para iniciar a PEP. Então, e quanto antes ela iniciar a PEP, menor é o risco de adquirir o HIV, mais a PEP protege. São só 30 dias tomando comprimido, tá? São 2 comprimidinhos e é bem tranquilo. Tem efeitos colaterais, náusea, vômito, diarreia, mas de uma maneira geral são efeitos colaterais bem tolerados. Então, E nada que é se uma compare a ser infectado, né? exatamente, que você vai ter que, na verdade, tomar o Pro resto da fármaco vida. pelo resto da vida. Então, compensa muito fazer a profilaxia pós-exposição. Já a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, ela consiste no uso de fármacos
para pessoas que têm situações de risco e de vulnerabilidade. Então, vamos lá, ela é muito focada para os grupos vulneráveis, e aí, os grupos vulneráveis, ou seja, essas populações prioritárias, populações-chave, eu cito gays, homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores do sexo, usuários de drogas, exceto álcool e maconha, tá? Também a população jovem é uma população prioritária para o uso da PrEP, e pessoas que se relacionam, que vivem, né, com uma pessoa que seja HIV positivo. Só que a PrEP ela pode ser utilizada por pessoas a partir de 15 anos de idade e com mais de 35 quilos. E apesar de todos os avanços nesses 40 anos no tratamento, né, que antes era aquele coquetel, né, tanto comprimido que era chamado de coquetel, hoje só 2 com 3 fármacos dentro, a gente ainda não tem cura e não chegamos a uma vacina, né? A mais promissora, que era a da Janssen, que já estava na fase final de testes, foi considerada segura, mas ineficaz, né? E o projeto teve que ser abandonado. Agora as esperanças recaem num estudo francês, né? Esses pesquisadores franceses já conseguiram bons resultados, mas nos primeiros testes ainda. Essa dificuldade em conseguir uma vacina, né? E aí, nossa, mas para a Covid foi uma coisa tão rápida, mas isso tem muito a ver com o ciclo biológico do HIV, o ciclo de vida do HIV. O HIV é um vírus, simplificando bastante, é um vírus que a cada replicação dele, a cada novo ciclo, a cada formação de novas partículas, ele sofre diversas mutações, ele acaba se transformando em um vírus diferente do vírus que inicial. Infectou a pessoa. Uhum. Infectou a pessoa. Então, um único indivíduo, ele pode ter diferentes... ele tem, na verdade, diferentes vírus dentro dele. Ele tem com pequenas mutações no genoma, mas que são diferentes entre si. Se isso acontece dentro de um indivíduo, imagina a diferença que existe na população. O que acontece é que os pesquisadores não conseguem chegar a um antígeno que seja único para todos os vírus, e a resposta costuma ser ineficaz. Então, a variabilidade genética do HIV dificulta bastante a formação, a criação de uma vacina que seja eficaz. Atualmente, tem alguns trabalhos que estão tentando desenvolver vacinas não para pessoas não infectadas, mas sim para pessoas que já tenham o HIV. E aí a ideia é que a vacina funcione como uma terapia antirretroviral, ou seja, a pessoa infectada vai tomar a vacina e não vai precisar tomar o antirretroviral, porque a vacina vai se incumbir de manter a carga viral do HIV indetectável. Então, ele vai entrar numa cura funcional graças a essa vacina. Essas são as vacinas que estão mais avançadas no momento. Em relação à cura, ela também é muito difícil, tanto por conta dessa variabilidade do vírus, que se você interrompe o tratamento, aí é mais um motivo da gente saber da importância do tratamento, da adesão ao tratamento. Se você interrompe o tratamento, existe uma chance muito grande do vírus criar resistência ao fármaco que você está utilizando. E você vai precisar modificar o fármaco. E aí já começa a ter outras combinações de fármacos. Tá? Então, a adesão ao tratamento é muito importante também para evitar a resistência viral. Tá? Isso eu acho que é importante dizer. E um outro fator é a existência de células reservatório do HIV. Todo mundo fala, mas se você chegou à carga viral zero, por que você não curou? Justamente porque no nosso corpo, o HIV, o genoma dele fica dentro das nossas células. Então, e aí as nossas células estão lá descansando, entre aspas, né, dormindo. Se elas voltarem a se ativar, esse vírus também começa a se replicar e a ativar novamente. Então, você não consegue chegar a uma cura. Enquanto a gente não conseguir
criar mecanismos de eliminar os vírus que estão nessas células de reservatório, a gente não vai conseguir chegar à cura. Então, eu acho que isso é bom de ser esclarecido, porque todo mundo fala, mas tem tantos anos que a gente pesquisa o HIV e não consegue chegar à cura, não consegue chegar à vacinação, mas é porque é um vírus extremamente complexo, que a biologia dele é muito complexa. A gente está falando aí das campanhas, né, das políticas públicas, né? A política pública brasileira é considerada uma das mais avançadas, né? Tanto os testes rápidos de diagnóstico quanto o tratamento são ofertados, né, pelo Sistema Único de Saúde. O que você diria que falta para a gente conseguir avançar? Porque mesmo quando a gente estava com a estabilidade nos índices, estava em patamares altos, né? A gente ainda não tinha atingido as metas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, né? Sim, sim. Trabalhar com infecção sexualmente transmissível é muito complexo porque existe uma série de barreiras para a gente controlar a infecção. A primeira barreira é descobrir a infecção, né? Porque muitas delas são assintomáticas, incluindo o HIV, que só se faz sintomático em fases mais avançadas, né? mais avançadas da doença. Então, a primeira coisa é descobrir a doença. A segunda coisa é buscar o atendimento. E isso tanto para o HIV quanto para outras IST. As pessoas têm bloqueio, as pessoas têm medo, têm estigma. Eu não posso ter uma lesão na minha genitália. Como é que eu vou procurar o sistema de saúde com um corrimento? Sabe? Então, existe também a coragem para buscar o sistema de saúde. Uma vez que você busca o sistema de saúde, você precisa ter profissionais habilitados, capacitados para realizar o diagnóstico correto. E a gente hoje em dia tem, como você falou, a gente tem muita ferramenta para isso. Mas aí a gente entra na questão do tratamento. Como é que é esse tratamento? Será que a gente vai ofertar o tratamento, mas será que essa pessoa vai aderir ao tratamento? A gente já viu que não é tão simples assim. 20% da população não adere ao tratamento. Agora, um outro problema que também é muito importante, tanto para o HIV quanto para as outras IST, é o tratamento das parcerias sexuais. Isso é um problema. Então, eu detectei sífilis, tratei sífilis, mas não comuniquei a minha parceria. Porque isso é um problema complicado. A gente vive num ambiente machista, então, assim, tem todo um contexto cultural envolvido na questão. E aí o tratamento da parceria é de extrema importância para a gente conseguir controlar. E a gente não consegue tratar as parcerias. Isso é um outro problema. A gente tem também ideias conservadoras que em alguns momentos acabam atrapalhando, porque confunde-se educação sexual com incentivo a realizar sexo. Você trabalhar educação sexual, trabalhar sexo seguro, você trabalhar gênero e sexualidade é completamente diferente de você trabalhar, estimular o jovem, o adolescente, o adulto a fazer sexo. A nossa sociedade hoje é completamente diferente da sociedade de 40 anos atrás. A gente regrediu, na verdade, né? Porque anos 80, né? Início dos anos 90, eu acho que a mentalidade era mais aberta, né? As pessoas encaravam realmente a educação sexual como uma forma de prevenção, uma proteção, né? É preciso você saber como as coisas têm que ser, devem ser, os cuidados, né? Exatamente. E aí é isso. Se você tem ferramentas, e o Ministério da Saúde dispõe as ferramentas para a gente, mas se você não sabe utilizar, que é o que acontece com a maior parte das pessoas, quantas pessoas sabem da existência da PrEP? Quantas pessoas sabem da existência da PEP? As pessoas conhecem muito do preservativo, que foi a metodologia de prevenção utilizada lá atrás, mais utilizada lá atrás, mas hoje a gente avançou. Só que o conhecimento da população não avança junto. Então a gente precisa de políticas públicas que trabalhem isso, mas que não trabalhem, que trabalhem com a mídia, que trabalhem nas escolas, que trabalhem, que falem sobre educação sexual no trabalho e em todos os ambientes. Entende? A gente precisa realmente abrir a nossa mente e entender os pormenores das questões relacionadas à nossa saúde sexual. Isso é saúde sexual.
Perfeito. E a gente vive uma verdadeira epidemia, né, de doenças sexualmente transmissíveis. A sífilis aumentou muito, né? A gente está aí com um número crescente de sífilis, o que poderia ser perfeitamente evitado com a informação correta, né? Há casos de mulheres que testam no primeiro trimestre e são positivas e tratam a sífilis, testam no terceiro trimestre, novamente tratam a sífilis e testam no momento do parto e novamente precisam tratar para a sífilis. Por quê? Porque a parceria não foi tratada. Então, ou seja, existe a reinfecção. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, é um trabalho que toda a sociedade precisa estar junto. Entende? Muitos estigmas precisam cair por terra. Estigmas e preconceitos, quando a gente fala em saúde sexual e reprodutiva, precisam cair por terra. Alan, e o HIV foi teu objeto de estudo, tanto no mestrado quanto no doutorado, né, em pesquisas. Você estudou, por exemplo, por que mulheres com HPV correm mais risco de contrair HIV? A gente tentou analisar por duas frentes, tá, o nosso trabalho. A primeira coisa é que algumas outras infecções sexualmente transmissíveis, elas recrutam as células que o HIV gosta de entrar para a mucosa da vagina. Então, por exemplo, uma pessoa que tem herpes, o vírus da herpes, ele recruta essas células de defesa para a mucosa vaginal. E aí a minha pergunta foi, será que o HPV também recruta essas células? E a gente viu que o HPV não recruta essas células, tá? Mas a gente também olhou marcadores de imunidade e vimos que a mucosa das mulheres com HPV é uma mucosa inflamada, que tem marcadores de inflamação. E essa inflamação, ela parece aumentar a permeabilidade da membrana. Então, de um jeito bem simples, ela facilita a entrada do... A nossa hipótese é que o HPV facilita a entrada do vírus para dentro do corpo. Por deixar essa membrana mais suscetível. Isso. E aí, uma vez que o vírus entra, ele encontra ali, e aí o HPV não recruta as células para a mucosa, mas recruta células de defesa ali para dentro, para ali bem pertinho. E aí o HIV consegue entrar e infectar essas células. Então a gente acha que essa é a nossa hipótese, né? Que apesar de não recrutar as células lá na mucosa, ele torna a membrana mais permeável e facilita a infecção do HIV por essa permeabilidade. Isso demonstra como está interligado, né? Como tudo está interligado. As doenças sexualmente transmissíveis, né? Uma leva a outra, né? É bom estar sempre em dia com a saúde sexual, né? Para que não fique mais vulnerável em função de estar com uma doença que facilita a entrada de outro vírus. Isso uma para outra, né? Exatamente. E isso é para praticamente todas as ISTs, né? Todas as infecções sexualmente transmissíveis. A maior parte delas aumenta a chance de se adquirir HIV. Ou seja, se você consegue identificar e tratar essas infecções sexualmente transmissíveis, você também reduz a chance de desenvolver o HIV. Então, uma coisa realmente está interligada com a outra, nada é isolado. Ok. A gente está quase chegando no finalzinho, aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual o maior desafio hoje no combate ao HIV, na sua opinião. Eu acho que muitos são os desafios, muitos, muitos, muitos. Mas o estigma, o preconceito e a falta de espaços de diálogo sobre saúde sexual são os principais desafios que nós temos que enfrentar hoje. E uma coisa puxa a outra. Quando a gente tem espaço para diálogo, espaço para esclarecimento, seja nas escolas, nas universidades, no trabalho, na mídia, a gente começa a entender os processos e a gente começa a
ser menos preconceituoso e a reduzir o estigma. Então, na verdade, eu acho que esse é o maior problema que a gente enfrenta hoje no combate não só ao HIV, mas a todas as IST. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, professor Alain. Eu que agradeço, Fátima. Muito obrigado pela oportunidade. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.